Convido sua atenção agora para receber uma instrução muito importante na área da apologética. Essa área da apologética que eu vou levar agora para vocês, esse ensino, essa instrução, é para que vocês estejam preparados para defender-se dos conceitos doutrinários malditos do inferno, que vem até vocês para persuadi-los, fazendo vocês apostatar da fé, por meio de muitas doutrinas de demônios, ensinamentos, conceitos que dizem que são de Deus, que estão sendo pregados por aí, pelos adeptos das religiões nas portas, fazendo convite por todos os lugares. Satanás tem levantado os seus ministros para pregar a sua doutrina de demônios, para levar muitos a permanecer perdidos por caminhos de trevas, pensando que estão salvos no caminho da luz. O trabalho de Satanás é tirar a verdade do conhecimento das pessoas, levar a mentira, para fazer o povo pensar que é verdade. E nós, cristãos, que estamos em Cristo, temos que estar preparados para defender a nossa fé em Cristo, para se manter fiel na doutrina de Cristo, para ter o cuidado e o zelo de cuidar de nós e da doutrina de Cristo, para não se desviar dela. Porque quem desvia da doutrina de Cristo, desvia da salvação. Cuidado, cuidado. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. E a importância do cuidado da doutrina... Vou abrir aí. A importância do cuidado da doutrina é justamente para não se desviar da fé, da verdade de Deus, por onde o homem está na salvação. Salvação é estando na doutrina, na verdade de Deus. Salvação não é estando dentro de nenhuma igreja ou religião, guardando nenhuma regra de homens. Salvação é estando na doutrina. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua primeira carta 4,16, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Por isso que Paulo vai advertir os Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. A ter cuidado para não desviar do verdadeiro evangelho de Cristo, por meio de conceitos pregados como um evangelho que é anátema. Paulo vai dizer, pode vir um anjo do céu, ou qualquer um entre nós, se vier trazendo para vocês algum conceito, alguma doutrina, algum princípio de Deus, para vocês estarem vivendo como se fosse para salvação, que não condiz com o evangelho que eu tenho pregado, não receba, porque é anátema. Se vocês seguirem essa direção, vão estar indo para a condenação, em maldição. Olha a importância de a gente ser prudente, crer em Jesus e se manter fiel e perseverante, guardando a palavra dele até o fim, andando na doutrina para não se desviar dele. Porque só vai ser salvo quem perseverar até o fim, estando na doutrina de Cristo e dela não se desviar, fazer o bom combate da fé, para não apostatar e nem ser reprovado da fé. E é isso que agora eu quero aqui trazer para vocês, uma instrução em defesa da fé, diante de uma seita terrível, diante de doutrina de demônios propagada por uma seita que é uma das piores, diante de todas que são das trevas. A seita da sociedade Torre de Vigia é uma das piores seitas, é um dos piores instrumentos de Satanás para desviar o povo de Deus, para impedir o povo do conhecimento de Deus, para manter o povo na esperança falsa e levar o povo indo para o inferno. O povo indo para o inferno, pensando e tendo a esperança de que vão viver no paraíso na terra. Dentro dessa seita da sociedade Torre de Vigia, aonde os seus adeptos são denominados de testemunha de Jeová. Essa seita, essa organização religiosa, o seu fundamento, o seu alicerce está em
Charles Taze Russell, Ruth Forden e outros fundadores, homens que fundaram esse conceito religioso e estabeleceram essas doutrinas. Essa doutrina não é de Cristo, não é o Evangelho, e o fundamento não é Cristo. Então eu quero levar para vocês agora a defesa da fé contra todos os ensinamentos pregados por essa instituição religiosa, Sociedade Torre de Vigia, que os seus adeptos vão nas portas disseminando essa doutrina de demônios, esse veneno espiritual, e levando o povo a pensar que eles vão aprender a Bíblia, eles vão estudar a Bíblia, eles vão aprender a verdade de Deus. É a estratégia do diabo. Você já foi abordado por esses adeptos da Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová? Já foi abordado por eles? O que é que ele disse no convite para você? Ele chama você para aprender a Bíblia. Primeiro ele questiona você. O que é que você acha desse mundo? Olha a conversa deles para trazer a sua atenção para a doutrina herética dele. O que é que você acha desse mundo? Esse mundo tem jeito ainda? Aí eles começam, porque Jeová vai trazer a paz no mundo, vai ser um paraíso. Jeová, você precisa aprender mais dele. Tome aqui, não é a Bíblia. Eles entregam para você ler o livro Sentinela. Os livros, as literaturas da instituição, que é tudo tendenciosa, falsificando o sentido e a interpretação da palavra de Deus. Eles não pregam, eles não vão a você pregar Jesus. Duvida, eu faço. Diga aí, amigo. Prega da alma para Juliana. Ok, amigo. Wellington. Eu faço uma pergunta para você que já foi abordado pelos Testemunhas de Jeová, os adeptos dessa seita do inferno, Sociedade Torre de Vigia, que já mudou até o nome. Eles não têm verdade lá, eles mudam sempre. Até a Bíblia também eles mudam. Essa instituição, Sociedade Torre de Vigia, diga aí, irmão. Lá de cá. Ok? Eu estou aqui no trabalho, estou essas paradas, mas a gente continua. Estou no trabalho, tem que saber que vai ter esse momento de parar. Mas a gente continua levando para você a instrução. Como eu estava dizendo, eu convido você a observar. Você que já foi abordado pelos adeptos da Sociedade Torre de Vigia, denominados de Testemunhos de Jeová, que vai nas portas. Eu pergunto a você, algum deles já chegou a você para ensinar sobre Jesus, sobre arrependimento, sobre o pecado e sobre o que Cristo fez na cruz para te salvar? Eles vão até você falar de paraíso na terra. Vão mostrar o que eles aprendem na instituição. Não o que a Bíblia ensina. Eles não pregam a palavra. Eles não pregam o Evangelho. O que ele leva para as pessoas nas casas não é o Evangelho. Eles não pregam o arrependimento para o homem receber a remissão do pecado em Jesus. Eles não citam Jesus para mostrar a você que ele é o caminho, a verdade, a vida e a esperança da tua situação. Eles pregam para você que você tem que crer em Jeová. O nome que eles pregam não é Jesus, é Jeová. Isso não é o Evangelho. Os apóstolos não pregaram a ninguém paraíso na terra, nem nome de Jeová. Os apóstolos pregaram ao mundo a mensagem do Evangelho, que mostra que Jesus deu a vida dele por nós. O amor de Deus, o Pai, está manifestado no Filho, para que todo aquele que crê no Filho tenha a vida eterna. Mas os adeptos da Sociedade Torre de Vigia, eles acham que a vida eterna só pode ter quem estiver dentro da instituição, se for testemunha de Jeová. Porque vida eterna só vai ter quem é testemunha de Jeová. Ou seja, quem está dentro dessa instituição. Eles não pregam a vida eterna em Jesus. E Jesus vai dizer lá em João 6, 47. Jesus vai dizer, quem crê em mim tem a vida eterna. Ah, ele diz, não, a vida eterna é por Jeová, porque Jesus disse que conheçam a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviasse.
para ter a vida eterna. Eles não interpretam como a Bíblia está trazendo. A interpretação dele dos textos é dentro do que a instituição religiosa mostra a eles, que falsifica, que manipulam o que o texto está ensinando em relação à verdade sobre a salvação do homem, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Essa doutrina da sociedade Torre de Vigia falsifica e deturpa toda a verdade do Evangelho de Cristo. Então, eu estou trazendo aqui uma instrução, dentro da apologética, para trazer para você o conhecimento para a defesa da fé. Você tem que aprender a defender a fé. Como? De quê? A fé contra os ataques do inferno, que vem trazendo na sua mente conceitos, ensinos, meios, princípios e valores, para você viver com Deus, estar em Deus, que tira você de Cristo. Não é só a sociedade Torre de Vigia. São outros conceitos religiosos, evangélicas, católicas, espíritas. Eu vou levar esse esclarecimento sobre os ensinos heréticos, as doutrinas de demônios, os movimentos que afastam o homem de Cristo, que essas religiões estão pregando. Só que agora eu estou falando da sociedade Torre de Vigia, dessa doutrina do inferno pregada pelos adeptos dessa instituição religiosa, denominado de Testemunho de Jeová. O que é que os Testemunhos de Jeová leva para o povo nas portas? Convidando as pessoas, não é estudar a Bíblia. Eles falam que estão ensinando a Bíblia, só que não. Quando você vai lá dentro para a instituição, quando você passa a frequentar o Salão do Reino, você vai ser formado nos livros Sentinela, nos livros O que a Bíblia Ensina, que é um livro totalmente herético, que é formulado por eles lá dentro. Poderá viver para sempre na terra, é os livros que eles têm lá, aonde está a doutrina dele nesses livros. Eles usam os textos da Bíblia para tentar justificar o seu ensino herético. Eles não estudam a Bíblia para aprender o que a Bíblia ensina. Eles estudam os textos bíblicos isolados para tentar justificar o seu ensino herético, para tentar usar o texto para mostrar que os seus ensinos heréticos estão de acordo com a Bíblia. Só que não. Só é enganado dentro das interpretações desses adeptos da sociedade Torre de Vigia, denominado de Testemunho de Jeová. Só é enganado quem não tem o conhecimento da palavra. Eu estou acostumado a debater com esses adeptos, até com os anciões. Já debati com vários anciões dessa seita, dessa instituição religiosa. E se você não estiver preparado com o conhecimento da palavra, você não consegue resisti-los. Você, para poder ter um combate lógico, inteligente, de conceitos, princípios e ideias da verdade de Deus, você só pode resistir se você tiver a dedicação de buscar o conhecimento da palavra, se você tiver sabendo manejar bem a palavra, porque eles são táticos nos textos que eles dão. Eles usam os textos isolados, estudam esse texto para poder manipulá-lo e confundir a mente das pessoas a quem eles vão levar mostrando o texto, para tentar justificar que o ensino que ele está levando é o que a Bíblia ensina. Só que não. Só que não. Então nós temos que trabalhar no meio dos nossos irmãos em Cristo. Quem foi chamado com a vocação para ministrar a palavra, para edificar o corpo, os irmãos, tem que ter habilidade, tem que ter manejo, tem que saber trabalhar a palavra. Porque a igreja precisa, não é de show, não é de culto evangelístico, não é de culto de louvor, não é de culto de vitória, não é de culto disso. A igreja, os irmãos precisam de instrução, de ensino, de orientação, de correção, para que sejam edificados e cresçam na fé, estejam maduros, estejam perfeitos e firmes, para não ser levados pelos enganos e a mentira de Satanás, usando seus falsos profetas.
Os irmãos precisam congregar para aprender, receber o ensino de Deus. Não é para viver os shows, os entretenimentos de culto dentro de igreja. Por isso que o povo está aí perdido sem entendimento. É um povo que diz que é de Deus, que não conhece nada de Deus. É um povo que vive alienado, alucinado, histéricos, dentro de manifestação, possesso, levado pela emoção, não tem equilíbrio, não tem raciocínio, não tem inteligência espiritual, não tem conhecimento espiritual. O que esse povo tem é muita gritaria, é muito histerismo, é muito emocionalismo, é muito movimento de poder, mas conhecimento não tem nada. Vai debater com algum desses, algum assunto, dentro da verdade de Deus, que eles não sabem. Eles vão entrar logo no campo de mistério. Porque Deus, estou sentindo, Deus assim diz. Ele não tem sabedoria espiritual para debater num debate sadio, teológico, de princípios, usando a palavra. A maioria desses religiosos evangélicos, se for bater no combate de Bíblia com os testemunhos de Jeová, vão ficar na confusão. Não vão saber se sair. Vão ficar dentro de uma confusão na mente. Porque a maioria dos adeptos do sistema religioso evangélico não são formados no entendimento, no conhecimento de Cristo. Não conhecem a fé. Não estão aptos para defender a fé. E esse é o trabalho que eu estou fazendo aqui, levando para você nesse momento. Esse é o trabalho de defesa da fé. Nós temos que aprender a defender a fé, para viver a fé, estar firme, constante, sempre abundante na fé, aguardando a recompensa final dessa fé, para não ser reprovado da fé, para não apostatar da fé. Nós temos que estar aprendendo e buscando aprender cada vez mais do Senhor, para ser firme, constante e abundante. Então, os adeptos dessa instituição, Sociedade Torre de Vigia, denominado de Testemunho de Jeová, eles estão formados numa doutrina. A mente deles está dentro de um ensino, de um entendimento que leva eles a se apartar de Deus. Mas eles pensam que são de Deus. Pode perguntar a qualquer um deles. Eles vão até dizer que é testemunha de Deus. Eu já pego eles por aí. Eu digo, vocês são denominados de testemunha de Jeová. Jeová quer dizer Deus. Agora, qual foi o testemunho que Deus mandou os seus discípulos, os seus profetas, dar para o povo? Isso que vocês pregam, digo a eles, isso que vocês pregam não é o testemunho que Deus mandou dar. Esse testemunho aí não é de Deus. Deus não mandou pregar ninguém para isso na terra. Deus não mandou pregar ninguém a ser testemunha de Jeová, está dentro da Sociedade de Torre de Vigia, dentro de uma instituição, de uma religião, como se fosse o caminho verdadeiro para Deus. Deus não mandou ninguém pegar esse caminho, nem pregar isso. Nós precisamos estar prontos, preparados para fazer o bom combate da fé. Lembrando que nós estamos num campo de batalha, irmãos. E essa batalha é espiritual. Essa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra pessoas. É contra as investidas do diabo que usa as pessoas. Mas a gente tem que saber quem é que está ali por trás trabalhando para repreender e para combater com o nome de Jesus pela espada do Espírito, que é a palavra. E essa defesa da fé, nós temos que estar pronto a defender e fazer o bom combate da fé, usando a palavra, que é a espada do Espírito nesse campo de batalha. O instrumento que devemos usar é a palavra de Deus. E eu estou trazendo aqui nesse momento essa orientação sobre a questão da doutrina dos ensinamentos malditos propagado pela Sociedade Torre de Vigia, essa seita terrível, com esse veneno doutrinário que contamina todos aqueles que crêem e que vivem dentro desse entendimento, que é propagada, disseminada pelos adeptos dessa instituição que se denominam Testemunha de Jeová, que vão pelas portas pregando essa doutrina e convidando vocês a ser testemunha de Jeová. Só que
Quando eu interrogo a eles, qual é o testemunho que Deus deu? Qual foi o testemunho que Deus mandou seus discípulos, seus profetas dar? Qual é o testemunho que eles levam? Qual é a pregação deles? Quando eles vão à sua casa, eles lhe abordam dizendo o quê? Eles vão falar, vão pregar o arrependimento para vocês? Vão pregar a remissão de pecados? Vão pregar Jesus? Vão mostrar a vocês que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? E que ninguém pode estar em Deus se não for por Ele? E que crendo nele o homem está crendo em Deus? E que por Ele o homem está, aleluias, na salvação verdadeira? Não é por dentro de nenhuma instituição religiosa, igreja, como eles pregam, como eles ensinam, como eles estabelecem que se você não for testemunha de Jeová, você não pode ser salvo. Porque dentro dessa instituição é pregado que o verdadeiro povo de Deus, que vai ter a vida eterna no paraíso, é quem for testemunha de Jeová. Meus amados irmãos, nós temos que buscar o conhecimento de Deus toda hora, todo dia, todo momento. O povo foi desviado, distraído de Deus. O povo deixa de buscar, de conhecer a Deus, porque o povo está sendo levado a viver uma vida formalista, dentro de movimento, dentro de formalidade, dentro de situações que faz as pessoas se perder do entendimento de Deus, desprezam o entendimento de Deus, não buscam o conhecimento de Deus, não são instruídas no entendimento de Deus. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, o que eu estou aqui trazendo e sempre trago para vocês é muito importante para levar para vocês o esclarecimento, a luz de Deus, para que vocês sejam conhecedores da verdade, por onde vocês vão estar andando na salvação, na vida verdadeira com Deus, para que vocês não se desviem, pegando direção que vai tirar vocês da esperança e da fé e da vida com Deus. E o pior de tudo, irmãos, que as pessoas se desviam de Deus. As pessoas estão no anátema, estão em maldição, indo a juízo, pensando elas que estão indo para Deus, para a salvação. Porque é isso que o diabo faz. Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não contemple a verdade do Evangelho, que é por onde temos o conhecimento para a salvação. Não é por nenhuma religião, não é por nenhuma igreja evangélica, é pelo conhecimento, e esse conhecimento, na verdade, é Jesus. É por Ele que temos a salvação. Então, meus amigos e amados irmãos em Cristo Jesus, convido e comunico a vocês agora essa verdade, para que vocês entendam, conheçam, compreendam e possam estar preparados e aptos para defender-se dessa doutrina da sociedade de Torre de Vigia, que é pregada pelos adeptos denominados de Testemunho de Jeová. Essa doutrina nega Jesus como Senhor e Deus. Essa doutrina nega a realidade do inferno, do juízo eterno. Essa doutrina nega a verdade que Jesus falou, que a alma permanece viva após a morte. Quem morre é o corpo. Essa doutrina nega a verdade de que o Espírito Santo é um ser pessoal. Eles ensinam que o Espírito Santo é uma força ativa, algo que não é uma personalidade, que não é um ser, que não é uma pessoa. Essa doutrina da sociedade de Torre de Vigia, ela nega toda a verdade. O propósito dessa doutrina é negar Jesus. Todos os textos que glorificam Jesus, que mostram Jesus como Deus, que a Bíblia revela, essa doutrina manipula, falsifica e deturpa, para tirar o sentido que mostra que Jesus é Deus, que Jesus é aquele que todos devem honrar, louvar, adorar, invocar, para que seja salvo. Essa doutrina tira vocês, ela criou uma ideia de que o nome é Jeová, porque Jeová é o Deus verdadeiro, Jesus é um Deus, mas é um Deus mais simples, é um Deus como qualquer outro Deus, porque Deus verdadeiro é só um, mas a Bíblia não fala isso.
Quem cria essa ideia é eles dentro da instituição deles. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina e mostra que Jesus é Deus verdadeiro. Adorar, glorificar a Ele sim, porque Ele é digno de adoração. Porque ninguém adora o Pai se não for por Jesus. A adoração para Deus tem que ser no Filho. Quem honra o Pai, honra o Filho. Quem não honra o Pai, não honra o Filho. Esse sentido de honra é no sentido de adorar. É muito sério o que eu estou levando para vocês, irmãos. O ensinamento, a instrução e o esclarecimento que eu sempre tenho levado aqui para vocês é muito importante. Mas nem todos ouvirão. Nem todos vão crer. Nem todos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus, a verdade que liberta, porque muitos vão preferir a mentira. Por onde vão ser condenados? E a causa da condenação é essa, disse Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 10 ao 11. Paulo vai dizer que serão condenados porque não deram ouvidos à verdade para se salvarem. Antes creram na mentira. Essa é a causa. Porque os homens permanecerão indo à condenação e não serão salvos. Porque não deram ouvido à verdade por onde poderia ser salvo. Jesus é essa verdade. O Evangelho de Cristo que convida o homem a essa salvação. O convite de Deus para a humanidade não é nenhuma doutrina de igreja, é o Evangelho. Paulo vai dizer isso. 2 Tessalonicenses 2, versículo 14. A doutrina da sociedade torre de vigia é doutrina de demônios. É doutrina anticristo. Ela nega Cristo. Esses adeptos desprezam o senhorio de Cristo. Esses adeptos não abrem sua boca para louvar a Cristo. Porque eles dizem que só a Deus Jeová que tem que ser adorado. Ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. Ninguém pode conhecer o Pai se não for no Filho. Ninguém pode oferecer adoração ao Pai se essa adoração não passar pelo intermédio do Filho. O testemunho de Deus o Pai é que todos creiam no Filho para que sejam salvos. Esse é o testemunho que Deus mandou dar. Do Filho, não é do nome dele. Deus não está preocupado que você conheça o nome dele. O que Deus quer de você é que você conheça Jesus para ser liberto e chegar ao conhecimento de Deus por meio de Cristo. Conhecer Jesus não é nome de Jeová. Ah, mas Jeová é Deus. Mas esse Deus, Ele quer que você conheça o Filho para poder receber você, para poder você ter comunhão com Ele, para a sua adoração ser verdadeira, para a sua vida estar na salvação verdadeira. É pelo Filho, é pelo Filho. E esse Filho é Jesus Cristo, o ungido Messias, enviado para o povo de Israel e salvação da humanidade. Olha qual é o testemunho de Deus. Primeiro, os testemunhos de Jeová prega isso aqui que Jesus mandou? Vem cá. Lucas capítulo 24, versículo 45. 46. E disse-lhes, assim está escrito... Não, deixa eu ler logo o versículo 45. Olha o que vai dizer aqui. É o próprio Jesus falando aqui. Em Lucas capítulo 24... Olha o que Jesus vai dizer no versículo 45. Vamos para o 44. E disse-lhes, isso é Jesus falando, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Toda a escritura do Velho Testamento estava testificando de Jesus. Não é de paraíso na terra, não é de nome de Jeová, é de Jesus. O próprio Jesus vai dizer, toda a escritura testifica de mim. Olha o que Jesus vai dizer agora no versículo 45. Então lhe abriram o entendimento para que compreendessem as escrituras. Eles agora tinham que compreender aquilo que as escrituras
mostrava que era Jesus. Depois que Jesus abre o entendimento dele, pregando aqui a palavra, Jesus está pregando aqui para eles. Está ensinando a eles o que está revelado na palavra. O que a palavra testificava dele. E aí o texto vai dizer que os olhos, o entendimento deles se abriram para contemplar a verdade de Deus que era Jesus. E olha agora o que Jesus vai dizer no versículo 46. E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Agora preste atenção no versículo 47. E em seu nome se pregasse o evangelho, o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Versículo 48. Destas coisas vocês são testemunhas. Testemunha de quê, irmão? Testemunha de Jeová? Testemunha de Cristo. Pregar o arrependimento e a remissão do pecado. Anunciar o nome de Jesus. Foi isso que Jesus mandou aqui. Olha o que Jesus vai dizer, irmãos. Lucas 24, 47. Em seu nome se prega o arrependimento. Os testemunhos de Jeová pregam o nome de Jesus para o povo. Por onde o povo vai alcançar a vida com Deus? O arrependimento, a remissão de pecado, para o povo ser salvo, para o povo estar em Deus. Eles não pregam a Jesus, eles pregam a instituição dele. Seja testemunho de Jeová, creia em Jeová. Mas o Jeová que eles creem não é o Deus da Bíblia. Esse Deus que eles creem é o Deus que ele criou na Bíblia. Não é o Deus que revelou o que está na Bíblia. Esse Jeová dos testemunhos de Jeová, ele não é o Deus que se revela nas Escrituras. Porque o Deus que a Bíblia revela não é Jeová, é Jesus. O Deus verdadeiro não é Jeová, é Jesus. Olha aqui. Porque Jeová quer dizer Deus, e Deus é Jesus. Só que esse Jeová que os testemunhos de Jeová servem e vivem, e a doutrina que pregam dele, não é o Deus verdadeiro. Olha o que diz a palavra de Deus. Vem conhecer quem é o Deus verdadeiro. Não tem dois deuses verdadeiros. Só tem um. E esse um a Bíblia revela. João, primeira carta do apóstolo João. Capítulo 5. Versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu o entendimento para conhecer o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Poxa, o Pai, ele mostra que o verdadeiro Deus é o Filho. Porque o Pai está no Filho. Não tem Deus aleatória de Jesus. Não tem Deus sem Jesus. Não tem como alguém dizer, eu creio em Deus, eu adoro a Deus. Poxa, e não adora Jesus? Não crê em Jesus? Então logo esse Deus que você diz que crê, não é o verdadeiro Deus. Porque para você adorar o verdadeiro Deus, tem que adorar Jesus, tem que se converter a Jesus, tem que crer em Jesus para poder crer em Deus. A Bíblia diz que Jesus é o verdadeiro Deus. O apóstolo Filipe, ele interroga Jesus dizendo, Senhor, nós queremos ver o Pai, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus vai dizer, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês. Quem estava falando ali era o Pai do Filho. Para Filipe entender que eles não precisavam ver o Pai, ele já estava vendo. O Pai se vê no Filho, o Pai se crê no Filho, o Pai se adora no Filho. É isso que a Bíblia nos revela. Aleluias! E os testemunhos de Jeová não pregam essa verdade, não vivem nessa verdade e são usados por Satanás para trazer uma doutrina do inferno que tira o povo dessa verdade. Qual é o testemunho que eles dão? Não é de Jesus. Olha qual é o testemunho que Deus mandou dar. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 40 ao 43. Isso é Pedro aqui, pregando o Evangelho, dando testemunho de Deus a Cornélio. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia. Pedro está pregando o Evangelho a Cornélio. Isso aqui é a pregação de Pedro para Cornélio.
E fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a nós, testemunha de Deus, que ele ordenou, e a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Versículo 42. Leia, entenda o que o versículo 42 e o 43 de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nos revela e nos mostra. Olha o que Pedro vai dizer no versículo 42. Ele, o Pai, nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todo aquele que nele crê receberá o perdão dos pecados pelo seu nome. É pelo nome de Jesus. O testemunho dos apóstolos foram pregar Jesus. Eles nunca pregou. Eu peço a você, você que é testemunho de Jeová, me mostre aonde tem um apóstolo pregando ao povo paraíso na terra, ou o nome de Jeová, que nem vocês pregam, dizendo que é de Deus. Aonde foi que Pedro, João, Paulo, Tiago pregaram o nome de Jeová? Qual era o nome que os apóstolos pregavam? Vou te mostrar qual era o nome. Vem aprender direto de Deus, pelas Escrituras. Não fica aí preso nessa doutrina maldita da Sociedade de Torre de Vigia, não. Escuta e vê a Bíblia mostrar qual era o nome que os apóstolos pregavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eles saíam pelas portas, não era pregando o nome de Jeová nem paraíso na terra, era ensinando o Evangelho e anunciando Jesus Cristo. E a palavra vai dizer que eles glorificavam a Jesus Cristo. Meus amados irmãos, e para encerrar, essa doutrina apologética em defesa da fé, a gente aqui está aprendendo hoje a defender a nossa fé da doutrina de demônio pregada pelos adeptos da Sociedade Torre de Vigia, que se denominam testemunhas de Jeová. Nós estamos aqui aprendendo a defender a nossa fé diante desses propagadores dessas doutrinas de demônios que estão na porta, abordando você. Se não tiver firmeza nem conhecimento, você vai entrar dentro de uma incerteza e confusão pelo ensinamento desses adeptos. Que eles são inspirados por Satanás, eles sabem manejar a palavra para mentir e pregar mentira para vocês, deturpando a palavra. O diabo, ele dá habilidade a esse povo para saber usar os textos e manipular. Irmãos, nós estamos num combate espiritual, irmão. Temos que estar preparados para vencer o combate. Eles dizem que são testemunhas de Jeová, mas eu vou te mostrar qual é o testemunho de Deus. Jeová quer dizer Deus, em árabe. No idioma dos judeus, Jeová quer dizer Deus. No idioma dos árabes, Deus é chamado de Allah. Está entendendo? Então, eles quando falam de Jeová, estão se referindo ao Deus verdadeiro. Só que eles separam Jesus desse Deus verdadeiro. Eles não se submetem a Jesus como Deus. Eles não reverenciam, não adoram, não louvam a Jesus. Porque eles dizem que só Jeová é quem tem que ser adorado, porque o verdadeiro Deus é Jeová. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia, o Novo Testamento, onde está a revelação do Pai, não mostra a ninguém a reverenciar o nome de Deus. O nome que é sobre todos os nomes, pelo qual todos podemos ser salvos, é o nome de Jesus. Atos 4:12. Todo aquele que invocar o seu nome será salvo. É o nome de Jesus. Eles dirão, aqui é Jeová. Aonde o contexto vai dizer que esse nome de Romanos capítulo 10, versículo 13, ou é o 12? Que diz assim, todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Eles dirão, não, é Jeová. Vamos para a Bíblia, vamos examinar. Vamos analisar o contexto. Da onde é que vocês tiram aqui esse nome de Jeová? Analise o contexto e você vai ver que esse contexto de Romanos 10 está tratando-se de Cristo. Paulo vai dizer, toda boca que confessar, todo aquele que confessar com a boca e crer no coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos será salvo.
O contexto está falando de Jesus aqui. Os apóstolos nunca pregaram Jeová para ninguém. E olha qual é o testemunho que Deus mandou dar. Abre a tua Bíblia no livro da segunda carta do apóstolo João. Eu vou ler, depois eu vou dar uma explicação do que eu li. Eu vou fazer a leitura na sequência. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 9 em diante. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Olha para aí. Qual é o testemunho de Deus? Versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este. Qual é o testemunho? Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais para que tenhas convicção de que tens a vida eterna. E para que creias que o nome do Filho de Deus, para que creias no nome do Filho de Deus. Irmãos, olha o que o texto aqui, o que a própria Bíblia revela. O testemunho de Deus é de Cristo, para que todos crendo nele tenham a vida eterna. O que é que os testemunhos de Jeová ensina? A doutrina da Sociedade de Torre de Vigia ensina que se você não estiver dentro dos ensinos da doutrina da Sociedade de Torre de Vigia, você não pode ter a vida eterna. Quem deu essa declaração foi o seu próprio fundador, Charles Taze Russell. Ele, nos seus escritos, ele disse que ninguém pode ter a vida eterna se não tiver no conhecimento e não tiver na direção de seus escritos. Charles Taze Russell, um dos fundadores dessa instituição religiosa, Sociedade de Torre de Vigia, foi um falso profeta do século XIX, que também profetizou a vinda de Jesus e Jesus não veio. Levantou essa instituição que no começo era chamada de estudante da Bíblia, era estudante da Aurora, era outro nome, não era esse. Esse nome veio ser colocado agora. Essa instituição religiosa é um instrumento de Satanás. Por isso que eu digo, irmão, é por isso que eu digo sempre e vou dizer, porque a verdade tem que ser pregada até a morte. Não me calo, sendo fiel até a morte, pregando a verdade. É por isso que eu sempre digo, o sistema religioso é um instrumento de Satanás, por onde vai levar muitas almas para o inferno, e o pior de tudo, essas almas pensando que estão indo para Deus. O sistema religioso, não importa se é evangélico, se é católico, se é espírita, budista, mórmon, testemunho de Jeová, todos são instrumento de Satanás. Todos negam a verdade do Evangelho. Ah, não, mas aqui na minha igreja evangélica, o pastor diz que Jesus é o Senhor. A gente só adora Jesus, da boca para fora. Aqui no entendimento, não. Vocês não estão sendo formados no conhecimento de Cristo. Vocês estão louvando a Jesus, dizendo que Ele é Senhor, dizendo que Ele é poderoso, fazendo culto de louvor, de adoração, dizendo que é para Deus, em vão. Adorando a Deus em vão, vivendo a vida separados de Deus, pensando que estão na comunhão com Deus, estão mortos, pensando que estão vivos, porque vocês estão sem entendimento, irmãos. Dentro das igrejas, do sistema religioso das igrejas evangélicas, o povo está perdido de Deus. Pelo fato de dizer que é do Senhor Jesus, que adora a Deus, que tudo é para Deus, não tem imagem de escultura, só Deus adora. Isso não leva ninguém a adorar a Deus, irmão. Os verdadeiros adoradores, que são verdadeiramente levados para a adoração a Deus, são aqueles que são nascidos de Deus, da água e do Espírito, pela palavra do Evangelho e pelo Espírito Santo, para adorar a Deus com entendimento, guiado na luz de Deus. Essa é a verdadeira adoração, e os verdadeiros adoradores adoram a Deus por Cristo. Não é por culto, não é por movimento de igreja,
adoram a Deus por Cristo, pela fé, pelo entendimento, pela vida de devoção submissa ao senhorio de Cristo. É aí que eu adoro a Deus. O povo dentro das religiões estão perdidos de Deus. É uma grande estratégia do diabo, por onde vai levar muitas almas para o inferno, com essa astúcia que ele criou, estabeleceu, usando homens para formular doutrinas, ensinamentos, criar grupos, estabelecer instituição religiosa, como se fosse casa de Deus, lugar de Deus, onde o povo vai viver e servir a Deus dentro das religiões. O caminho para Deus não é nenhuma religião. Teve um adepto aqui que tem uma pessoa no Face que é testemunho de Jeová. Ele combate muito contra nos comentários dele, diante das ministrações que eu levo. E dentro de um comentário que esse adepto da Testemunha de Jeová fez, em um dos meus vídeos, refutando essa mentira que o povo vive dentro de religião, ele colocou um comentário dizendo: não, Jesus Cristo deixou a religião para o povo seguir a Deus. Jesus Cristo pregou a religião. Jesus tinha uma religião. Olha para aí. Mas ele quer dizer que a religião verdadeira é as Testemunhas de Jeová, é a Sociedade Torre de Vigia. Eu disse para ele: meu amigo, tua mente está tão escura que tu não consegue ver a luz na ponta do teu nariz. Tu tem a Bíblia, irmão. Tu lê a Bíblia, tu disse que está estudando e ensinando a Bíblia e não consegue ver a verdade que a Bíblia revela. Foi o que Jesus disse aos religiosos, fariseus. Vocês examinam as Escrituras buscando ter nela a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Jesus disse. Eles negavam a Jesus, como fazem hoje os testemunhos de Jeová. Os fariseus negaram Jesus, como hoje também esses religiosos das religiões negam. Eu disse para esse adepto da Sociedade Torre de Vigia, eu digo: meu amigo, tu estás aí com a Bíblia e tu está dizendo que Jesus deixou a religião, que o povo para servir a Deus tem que andar no caminho pela religião. Jesus disse ao povo, olha o que Jesus ensina: venham a mim, creiam em mim, estejam em mim, aprendam comigo, guardem as minhas palavras. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse a ninguém: vá servir a Deus no templo do judeu, vá servir a Deus no salão do reino do Testemunho de Jeová, vá servir a Deus na igreja católica dos católicos, vá servir a Deus nas igrejas evangélicas dos evangélicos, vá servir a Deus no centro espírita dos espíritas. Jesus não disse a ninguém para procurar a igreja verdadeira ou religião verdadeira. Jesus disse que Ele é o caminho e a verdade. Nós temos que conhecer Ele, que é a verdade, e estar nele, seguindo por Ele, para estar em Deus verdadeiramente. Não é dentro de religião nenhuma, ou igreja, ou salão do reino, ou nenhuma doutrina de religião nenhuma. Cuidado, irmãos. Conheça a verdade, seja liberto e passe a ser prudente, se preparar para o bom combate da fé, aprendendo e buscando aprender mais do Senhor toda hora, todo momento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você conhece quem é Jesus verdadeiramente? Você conhece o amor de Deus manifestado verdadeiramente? Você tem o conhecimento da misericórdia de Deus para a humanidade? Você tem o conhecimento da remissão do pecado? Você tem o conhecimento por onde você vive com Deus? Você conhece a graça de Deus que foi manifestada? Você conhece o meio por onde você tem uma vida em comunhão com Deus? Você conhece a verdade? Essa é a pergunta para você. Não estou perguntando se você conhece as regras, as normas, os conceitos, os princípios e os valores da tua religião que tu vive sendo devoto, praticante e pregando os valores e princípios da tua religião. Eu estou perguntando se você conhece a verdade. Para essa você estar e pregar a verdade do Evangelho de Cristo, que leva o homem
ao conhecimento da salvação, por onde ele alcançará o perdão de Deus, sendo remido da sua culpa, justificado do seu pecado e alcançando a graça de Deus, que é a salvação para a sua alma. Você conhece? Por onde você encontra isso? Então, cuidado. Esteja preparado para se defender da doutrina de demônios propagada pelos adeptos da sociedade Torre de Vigia, que são denominados de Testemunho de Jeová. Mas você tem que estar preparado para se defender, não é só das doutrinas de demônios pregada pelos adeptos da sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová. Você tem que estar preparado para se defender das doutrinas heréticas, dos evangelhos anátemas, dos movimentos vãs que tiram você do conhecimento de Deus, que está sendo pregado por muitos sistemas religiosos evangélicos, igrejas, adventista, presbiteriana, batista, assembleia, Deus é amor, congregacional, e é tanta denominação dentro do sistema religioso evangélico. Cada uma prega uma linha de doutrina, uma linha de conceitos e valores para Deus. Todas elas ao trabalho do reino das trevas, para tirar você da verdade do evangelho, por onde você pode ser salvo. Nesse momento, convido você a examinar com cuidado essa instrução que você recebeu agora. Observe e analise o conteúdo dessa informação que você recebeu. E seja sensato. Use o senso crítico para você entender e receber a luz de Deus para iluminar o teu entendimento nessa instrução que você agora recebeu. Amém, meus irmãos?